Bom, a gente enfatizou bastante ontem álgebra de Lie SL2, né? Que é exatamente, segundo a nossa notação, SL2C. Então, isso daqui é um espaço vetorial, né, sobre o corpo dos complexos, e ela é definida como sendo a álgebra das matrizes 2×2 complexas, tais que essas matrizes têm traço nulo, tá? E daqui a pouco a gente vai provar que eu sempre posso decompor esse espaço vetorial das matrizes 2×2 complexas como essa álgebra de Lie, soma direta com elementos do corpo. Tá? Bom, aqui, nesse caso, os complexos. Segundo minha anotação aqui. Outra coisa que a gente sabe são as regras de comutação, né, dessa álgebra de Lie. Eu posso definir x, y e h como sendo uma base de SL2, base de SL2, e essa base satisfaz, obviamente é uma base do espaço vetorial, e essa base satisfaz as seguintes relações de comutação. X com y é igual a h, hx é igual a 2x, e hy é igual a menos 2y. Menos 2y. E a gente pode representar ainda uma base para essas matrizes como sendo o espaço gerado por essas matrizes de traço nulo. E essas matrizes são linearmente independentes. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Daqui a alguns minutos eu vou falar de representações, e em particular a representação adjunta, que é definida exatamente como colchete. Então a gente vai ver que os vetores sobre os quais agem essas matrizes aí são os pions, os kaons, por exemplo. Tá? São as partículas aí que a gente conhece. Tá? Bom, a gente viu ontem, definições lá do grupo da álgebra de Lie simplética, da álgebra de Lie sobre esse espaço, RPQ, né, que preservava essa forma simplética. Esse daqui preserva essa forma, P por P, Q por Q, 0, 0. Né? A gente viu também álgebras de Lie desse tipo. O que mais que a gente viu? A gente viu álgebras de Lie simétricas, né? Das matrizes antissimétricas, e também a gente provou que as matrizes simétricas não satisfazem propriedade, o colchete não é fechado, o colchete de duas matrizes simétricas não é fechado, não é simétrico, então o conjunto das matrizes simétricas não formam álgebra de Lie. A gente viu também que se a dimensão da álgebra é 1, então essa álgebra é gerada por um único elemento, enquanto espaço vetorial, certo? Espaço gerado por esse elemento. Então, o colchete, pela propriedade 2 de álgebra de Lie, é nulo. A gente viu também que se a dimensão da álgebra é 2, então a álgebra ela é gerada, o espaço vetorial subjacente dessa álgebra é gerada por dois elementos, e sempre existe uma base
para essa álgebra tal que isso é verdade. E o espaço, bom, eu não falei de ideal ainda, mas o espaço gerado pelo y é ideal. Simplesmente porque qualquer elemento nesse espaço dá ainda o elemento do ideal. E a gente viu, alguém me perguntou aí se isso daqui era elemento neutro, eu disse que não era ideal. O ideal é um buraco negro algébrico aí nesse sentido. Também as matrizes, outro exemplo, toda matriz desse tipo é uma matriz diagonal, onde as entradas são desse tipo aqui, A menos B, B e A, tá? Onde A e B estão no corpo. Então, essas matrizes são desse tipo aqui, A1 menos B1, B1, A1, tá? São matrizes por blocos, até um certo bloco aqui, AK menos BK, BK e AK. O resto é tudo zero, tá? Essas matrizes, elas estão nessa álgebra e elas também formam a álgebra de Lie, tá? Porque uma multiplicação de matriz bloco por bloco, eu multiplico cada bloco, tá? E essa multiplicação ainda é dessa forma. Existe um teorema. Qualquer matriz ortogonal, qualquer matriz, então vou chamar isso daqui de A, tá? O teorema, ele diz o seguinte: qualquer A que seja ortogonal, A ortogonal, teorema de classificação de formas. Qualquer A ortogonal pode ser expressa daquela maneira. Ou seja, sempre vai existir uma base do seu espaço vetorial tal que a matriz ortogonal ela pode ser expressa dessa forma. Mais ainda, ela pode ser expressa dessa forma e com um monte de 1 aqui, ou seja, com um monte de subespaços invariantes. Então, geralmente, ela pode ser expressa como blocos desse tipo, até um certo bloco aqui, AJ, menos BJ, BJ e AJ, e um monte de 1s aqui, tá? Bom, se vocês se sentirem mais confortáveis, eu me sinto, vocês podem chamar isso aqui de cosseno θ menos seno θ e cosseno θ. Tá? Então isso daqui é exatamente uma matriz de rotação. Sempre vai existir uma base no seu espaço vetorial tal que isso daqui represente uma rotação. Ou seja, toda matriz ortogonal pode ser expressa dessa maneira e o conjunto das matrizes, né? O conjunto das matrizes, né? E portanto, conjunto das matrizes, daquelas matrizes, é a álgebra de Lie, tá? Conjunto de tais matrizes formam uma álgebra de Lie. Tá? Um outro exemplo é matriz triangular superior. Se eu fizer o produto entre matrizes triangulares superiores, o comutador entre eles também vai ser uma matriz triangular superior. Tá? Então, tá aí alguns exemplos de álgebra de Lie. E, na verdade, subálgebras, né? da álgebra das matrizes. Mais um exemplo é o seguinte. Antes do exemplo, vamos definir o seguinte. Deixar o SL2. Definição.
Pessoal, agora eu vou não somente nessa definição, eu não vou somente tratar de álgebra de Lie, tá? Eu vou tratar de duas álgebras quaisquer e logo depois a gente manifesta o caráter particular disso nas álgebras de Lie. Mas essa definição é de extrema importância e eu vou definir homomorfismo entre álgebras. Tá? Então, eu digo que duas álgebras, A e B, duas álgebras A e B, tá? Dadas duas álgebras, φ, que vai de A e leva em B, eu chamo isso daqui de homomorfismo. Só um pouco. Nessa álgebra aqui, bom, a gente viu que a álgebra é um espaço vetorial onde eu coloco um produto nele, tá? Então, nesse espaço vetorial, V e W são espaços vetoriais. Tá, então, sobre espaço vetorial, para que eu possa fazer produtos entre os elementos, vou ter que apagar o SL2. Para que eu possa fazer produtos entre elementos, então eu coloco um certo produto no espaço vetorial, tá? Então, vou colocar esse produto, por exemplo, isso daqui é a álgebra, tá? E a outra álgebra é um outro espaço vetorial e um outro produto, tá? Não estou falando, por enquanto, quais produtos são esses, não. Então, uma aplicação φ, que vai de uma álgebra na outra, é homomorfismo, se dados dois elementos daquela álgebra, A1 e A2, na álgebra, eu tenho que o φ aplicado ao produto entre esses elementos é exatamente o produto da imagem, tá? Ou seja, φ de A1, φ de A2. Tá bom? Então isso daqui tem que ser satisfeito. Ou seja, a aplicação, ela preserva o produto. Esse exemplo, esse exemplo aqui eu fiz ontem, tá? Definição, homomorfismo. Exemplo, números reais, onde o produto é a soma, tá? Então essa daqui é a minha aplicação. Essa daqui é a minha aplicação exponencial. Ela vai dos números reais, onde o produto é a soma, nos números reais, onde o produto é o produto entre números reais. Então ela pega a exponencial, ela age em dois números reais e leva nessa propriedade já conhecida, A1 exponencial de A2. Tá? Notem que no espaço de saída, o espaço vetorial são os reais, é o espaço vetorial. Nele eu coloco uma operação, que eu chamo de produto, em geral, que é a soma. Tá? Então, a exponencial é um homomorfismo entre esses dois espaços. Tá? Uma observação é o seguinte. Observação. Quando essa aplicação é bijetiva, ou de maneira equivalente, quando é inversível, se φ é inversível, pessoal, eu já vi
pessoas agarrarem o colarinho uma da outra e colocar o dedo em riste, discutindo se isso aqui é inversível ou invertível. E também se o correto é espinor ou espinor. Tá? Então não vou me atrever a discutir com ninguém sobre o gosto. Eu já olhei no dicionário, traumatizado com essa briga. Não foi comigo, né? Mas eu fui testemunho ocular. Então, assim, eu acho que em inglês está invertible, tá? Mas, enfim, vou batizar aqui de inversível e se alguém reclamar, tá tudo bem. Se alguém sempre tem razão, tá? Eu não vou brigar sobre isso. Φ é inversível, então a gente chama de isomorfismo, né? Ou seja, se é objetiva, ou seja, se existe a inversa, então φ é isomorfismo. Isomorfismo. E mais uma observação é a seguinte: se o espaço de saída é igual ao espaço de chegada, então φ é automorfismo. Automorfismo. Tá? Nesse caso particular. Beleza. Então, vamos explorar essa definição no contexto de álgebra de Lie, né? Então, um homomorfismo entre álgebra de Lie brigaram mesmo. Brigaram, fizeram BO. Teoria de Gage, ou teoria de Gauge, ou teoria de Gauge, isso aí fez BO, tá? Teve BO, teve polícia aí. Os caras saíram no tapa mesmo. Bom, então, o importante é como se escreve, como se pronuncia. Para mim, não é importante de maneira nenhuma. Entre álgebra de Lie, G e H é uma aplicação φ que leva G em H e pega elementos desse conjunto, por exemplo, XY. Opa! Essa aplicação preserva o colchete. Isso daqui é colchete de φ de x aplicado, φ aplicado em x, φ aplicado em y. Tá bom? É isso. Para todo x e y no espaço de saída. Tá? Sempre está implícito que φ de x está na imagem e a imagem está contida na álgebra de chegada. Ok? Bom, um exemplo aí crucial, divisor de águas, é o traço. Traço, ele leva a álgebra de Lie das matrizes no corpo. Certo? O traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal. E o traço do comutador entre duas matrizes, o comutador é dado por AB menos BA. Então, eu estou pegando aqui duas matrizes, N por N com entradas no corpo, e estou calculando o traço entre essas matrizes. Tá bom? Quanto que é isso? Quanto que é o traço? Isso daqui é o traço de AB menos o traço de BA. Qual que é a relação entre os traços, esses traços aí? Pessoal, a gente pode, se não está claro aí se todo mundo ainda não viu essa propriedade, a gente pode mostrar aqui. Todo mundo sabe essa propriedade? Beleza? Então, isso daqui é zero. Tá? Por outro lado,
outro lado, se a gente calcular traço de A comutador com traço de B, isso daqui são dois números reais, tá? Então isso daqui é o traço de A, traço de B, menos traço de B, que multiplica o traço de A. São números reais, então eles obviamente comutam, isso daqui é zero, tá? Então traço é um homomorfismo. Mais ainda, a gente vai provar que a única aplicação que leva esse espaço no corpo, a gente vai provar que, dado uma função que vai dessas matrizes no corpo, pega a matriz e leva no real, por exemplo, no complexo, Z2, enfim. Isso daqui só pode ser alguma constante que multiplica o traço. Nada mais do que isso, tá? Isso daí é bastante importante aí no que diz respeito a representações. E eu tenho uma pergunta, antes de provar isso. Existem matrizes A e B, N por N, sobre, sei lá, reais, pode ser reais, não importa. Tais que comutador entre elas é igual a identidade? Então, a pergunta que eu quero formular é essa. Existem matrizes que satisfaçam isso? Se a gente lembrar, eu não me lembro muito bem, mas vocês podem me ajudar. Pessoal, mecânica quântica, operador A, criação. Operador adaga, aniquilação. Certo? Bom, já fizeram quântica? Não. Quântica não. Primeiro curso lá, Cohen, Sakurai, não. Não, peraí, é o contrário aqui, né? Bom, enfim. Se for o contrário, eu vou definir o outro aqui, tal que seja adaga, ok? Mas esse A, ele pega um certo estado e vai no estado subsequente. Aqui tem uma constante. Tá? E esse operador pega um estado e leva num estado com a partícula menos. Existe um operador que é chamado operador número, que ele pode ser escrito como isso daqui, tá? Comutador entre esses dois operadores. Bom, existe uma constante aqui, tal que esse operador, ele calcula o número das partículas lá num certo estado, e esse operador, existe um número de partículas no meu estado. Se eu dividir por esse número, isso daqui é a identidade, tá? Então, isso daqui é um exemplo que existem essas matrizes, certo? Errado. Porque se eu calcular o traço aqui, quanto que dá? O traço do computador é 0. O traço da identidade, quanto que é? Identidade é a soma dos elementos. N por N, então isso daqui é N, que é o traço da identidade.
Então, estou falando que n é igual a zero. Isso daqui só vale para a dimensão zero. Ou seja, isso aqui só vale se você fizer álgebra linear em cima de um ponto. Tá? E por que aquilo existe? A diferença é, isso daqui é dimensão finita. Né? Aquele espaço lá, espaço de Hilbert, é espaço vetorial de dimensão infinita. Tá bom? Então, assim, existe uma certa peculiaridade aí, óbvia. Né? Não é óbvia, é imediata no uso de espaço vetorial de dimensão finita. Tá? Então, esse n aqui, a gente escreve que não pode ser infinito, simplesmente a notação. Essa notação aqui não existe, não, mas a gente usa isso. Tá? Então, não existem matrizes finitas de n por n com n finito, tal que isso ocorra. Tá? Mas em dimensão infinita, isso ocorre. Tá? A gente provou que o traço é um homomorfismo. Também, um outro exemplo de homomorfismo é o seguinte. Considere P uma matriz N inversível, ou seja, existe a inversa, e eu vou definir esse isomorfismo, esse homomorfismo da seguinte maneira: P a P menos 1. Tá bom? Então, isso daqui, se a álgebra de Lie, minha álgebra de Lie é a álgebra dessas matrizes, então essa transformação ela vai de G em G, né? E nesse caso é um automorfismo, e eu quero calcular então essa transformação agindo sobre colchete. Quanto que é isso, por definição? Pela definição, a transformação age em cima de um elemento. Já que isso é a álgebra de Lie, o colchete está dentro da álgebra de Lie. Então eu posso fazer agir a transformação em cima desse elemento, sobre esse elemento. Então isso daqui é φ. Bom, o φ é o quê? É a conjugação, né? Então isso daqui é P, x, y, inversa de P. Comutador é x, y, xy menos y, x. Certo? Ó, esses elementos aqui tem P menos 1. Esses elementos aqui da borda, eles se referem a esses elementos daqui. E aqui dentro eu não fiz nada. Simplesmente multipliquei pela identidade. A inversa vezes o elemento. Isso daqui, portanto, é o comutador, né? Então isso daqui é φ de x, φ de y, menos φ de y, φ de x. Ou seja, é o comutador entre as aplicações. Ou seja, isso daí ainda isso aí é um homomorfismo. Mais ainda, isso daí é isomorfismo. Tá? Isso aí, sobre os reais, de certa maneira, isso daí está simbolizando uma transformação conforme. Tá? Ou seja, pode ser uma rotação, pode ser, enfim, uma dilatação. A conjugação tem um outro... tem um... Vamos voltar lá na definição de álgebra de Lie. Definição. Identidade de Jacobi. Dados... Qual que é a identidade de Jacobi?
identidade de Jacobi, enfim. Dados x, y e z na álgebra, então x, o comutador de x com o comutador entre y e z, mais o comutador entre z, xy, mais o comutador de y com zx, isso daqui é igual a zero. Identidade de Jacobi. Essa álgebra não é associativa. A gente quer saber o seguinte. A gente sabe também que xy, um corpo de característica diferente de 2, é menos yx. Tá? Sempre uma álgebra de Lie, ela é definida pelas chamadas constantes de estrutura. Ou seja, suponha G é um espaço vetorial, ou seja, é um espaço vetorial munido de um colchete. Então eu vou escolher aqui x1, x2, até a dimensão do espaço. Isso daqui é base do espaço vetorial. Tá? Sempre existe uma base no espaço vetorial que gera, né, ou seja, elementos que geram e que sejam linearmente independentes. Então, essa relação de comutação, ela sempre pode ser expressa. O produto entre dois elementos é sempre... Qual é a definição de álgebra? Se eu fizer o produto, sempre vai estar dentro da álgebra. Então, isso daqui é sempre uma combinação linear dos elementos da própria álgebra. Correto? E simplesmente para indexar essa combinação linear, eu chamo isso daqui de C, I, J, K. Por quê? Porque essas constantes, elas dependem dos elementos que entram aqui. Ok? E esse K, então, vai somar aqui. K, ele vai de 1 até a dimensão... Aqui é N, então, né? Onde a dimensão de V é igual a N. Então, o K vai de 1 até N. Ok? Convenção da somatória de Einstein. Toda vez que um índice em cima se repetir, um índice em cima e um índice embaixo, ou vice-versa, eu estou somando em toda a dimensão do espaço. Tá? Ok? Então, essas constantes de estrutura, elas definem a álgebra de Lie. Elas definem a álgebra de Lie a menos de isomorfismo. Tá bom? Então, esses coeficientes aqui chamam-se constantes de estrutura da álgebra. Por exemplo, as constantes de estrutura da nossa álgebra dos momentos angulares. Vocês lembram que o comutador entre esses elementos, LP, LQ, é igual a I quadrado é menos 1, epsilon, P, Q, R, LR. Tá? Então, nesse caso, no momento angular, a álgebra do momento angular, então, as constantes de estrutura são dadas por I, epsilon, P, Q, R, onde esse epsilon é o tensor de Levi-Tivit, é zero toda vez que os índices forem iguais. Tá? E permutação cíclica do grupo simétrico vai dar o sinal mais ou menos 1. Então, essas são as constantes de estrutura da álgebra. E o que eu quero provar é o seguinte. Essas constantes de estrutura, elas definem a álgebra, sempre definem, tá? A menos de isomorfismo. Certo? Então vamos lá. Tem uma proposição aqui, um resultado, que ele diz o seguinte.
as constantes de estrutura definem a álgebra de Lie a menos de isomorfismo. Correto? Beleza? Como que a gente mostra isso? Suponha que eu tenho uma certa aplicação, que vai de uma álgebra a outra, tá? Esses conjuntos aí são álgebras de Lie. Álgebras de Lie. E observação, se isso daí é isomorfismo, a gente sabe que espaços vetoriais de mesma dimensão sempre são isomorfos, enquanto espaços vetoriais. O que a gente precisa provar para provar isomorfismo entre álgebras é que o espaço vetorial tem a mesma dimensão e, além disso, satisfaz as mesmas propriedades. Tá? Ou seja, o colchete de elementos da álgebra é igual. A aplicação no colchete é exatamente o colchete da aplicação. Tá? Então, se isso acontecer, então isso daí é homorfismo. Se os espaços vetoriais têm a mesma dimensão, então é isomorfismo. Tá? Claro, o φ tem que ser inversível, né? Bom, a gente pode começar fazendo o seguinte, a gente pode escolher uma certa base. Isso aqui é base de G. A gente pode escolher uma certa base também de H. Tá? Isso é isomorfismo. O espaço vetorial tem que ter a mesma dimensão. Então, a dimensão do espaço subjacente às álgebras é igual a K. Ok? Bom, o que a gente tem que fazer aí é só calcular esse colchete aqui. XI, XJ, por exemplo. Tá? Só um momento, pessoal, só um momento. Bom, acabaram as letras. Tá, só um pouco. Vou pegar aqui um X e um X com tiozinho embaixo, onde ambos esses elementos eles estão no espaço de saída. Tá bom? Só isso. Porque esse colchete aqui ele age sobre elementos do espaço de saída. Ok? Só que cada elemento desse ele pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base, tá bom? Onde esses aí são coeficientes de x na base dada. Tá claro isso? E esse x contínuo embaixo, ele também é um vetor, né? Daquele espaço de saída. Então isso daqui é uma combinação linear dos elementos da base, já que são vetores em G. Vetores em G. Onde, dessa vez, BJ são também coeficientes de x
xtil na base do espaço de saída. XJ. Beleza? Então vamos calcular o colchete? Quanto que é o colchete desses elementos? O φ, ele está agindo no colchete. O colchete é dado por... O x pode ser expresso nessa base. O xtil, ele pode ser expresso na mesma base, tá? Já que são vetores distintos, cada vetor ele vai ter cada vetor tem diferentes coeficientes. Se não tivesse, seriam iguais, tá? E não teria nada para provar. Só que ambos são coeficientes. Então, esses caras estão no corpo. Esses caras estão no corpo. Então, eles saem para fora do computador. Isso daqui é φ agindo no colchete. Tá claro? Φ agindo no colchete. Isso daqui é AI, BJ. Só que a gente sabe que essa álgebra ela tem constantes de estrutura. Então, isso daqui é C, K, IJ, XJ. Certo? Simplesmente o colchete ainda está na álgebra, ou seja, o colchete ainda pode ser expresso como coeficientes, como combinação linear dos elementos. Aqui é K, né? Desculpe. Xão K. Só que isso daqui também são coeficientes. Então, isso daqui eu consigo... isso daqui é coeficiente, está no corpo, então ele sai para fora. Φ de xk. Beleza? Então, o φ de xk é isomorfismo, ele leva base em base. Então, isomorfismo leva base em base. Aqui um certo Q, aqui Q, e o Y é o φ desse camarada aqui. Tá? Leva base em base. Então, isso daqui é exatamente AI, BJ, CIJK. Lembra da somatória? Está somando em todos os índices do meu espaço. Isso daqui é YK. Ok? Então, isso daqui é constante de estrutura. Isso daqui é AI, BJ, YI, YJ. E isso daqui é AI, YI, AYI, BJ, YJ. Finalmente, isso daí é o quê? Y, YTil. Isso daqui é φ de X, φ de Xtil. Ou seja, preserva o colchete. Então, o que eu provei é o seguinte. A constante estrutura, ela determina a álgebra de Lie a menos de isomorfismo. Tá? Ou seja, toda vez, duas álgebras de Lie, o que eu provei foi o seguinte. Toda vez que eu tenho duas álgebras de Lie, basta ver as constantes de estrutura. Se elas forem as mesmas, dá pra gente manuseá-las como se fosse a mesma. Tá? Pessoal, essa palavra menos de isomorfismo é importante. Tá? Em algumas... Por exemplo, todos os números inteiros, a gente pode falar que eles são 0 ou 1 a menos isomorfismo. Tá? Ou seja, eles são pares ou ímpares. Tá? Em certas ocasiões isso serve, em outras ocasiões não. Tá? Então, constante de estrutura define completamente a álgebra. Né? Só essa observação. As constantes de estrutura definem a álgebra. Então, tem duas propriedades que elas se sobressaem, que é a seguinte. Dados XY na álgebra,
a gente sabe que as propriedades é a segunda propriedade que define a álgebra de Lie. Então, isso daqui implica que CIJK é igual a menos CJIK. Tá? Ou seja, toda vez que eu trocar o índice embaixo, a constante de estrutura troca de sinal. Tá? Simplesmente pela relação de comutação. E a identidade de Jacobi, ou Jacobi, ela implica também em outras relações de Jacobi. Ela implica nas seguintes relações. Eu vou utilizar aqui meu assessor de assuntos aleatórios e ele vai me dizer exatamente o que vai implicar aqui. X, Y, Z, essa é a identidade de Jacobi, né? Z, XY e o que mais? Y, ZX. Tá? Isso aqui é igual a zero. Se a gente substituir aqui a combinação linear entre os vetores, isso daqui implica exatamente que C e J L CL KM mais CJK L CLM mais CKIL CLJ M, isso daqui é zero. Tá? Então, além disso, as constantes de estrutura satisfazem essas propriedades. Onde toda vez, lembrem-se, toda vez que um índice se repete, em cima e embaixo eles estão somando. Então, nesse caso, o L está somando, ok? Definição... Pessoal, tem alguma dúvida? Que eu vou querer voltar no SL2, que é nosso tijolo aí de todos os exemplos que a gente vai ver, exemplos bastante importantes. Bom, como eu disse ontem, ideal, definição, ideal. Então, a gente diz que um ideal H dentro de G pode ser o próprio G, tá? Ele é um subconjunto, um subespaço de G, tal que isso sempre se verifica. Bom, isso daqui não existe. Essa notação não existe. Existe relação de comutação entre elementos da álgebra. Tá? Então isso daqui é simplesmente uma notação que diz que dados X em G, dados W é vetor, né? Y em H, então isso implica que X e Y estão em H. Tá? Ou seja, sempre o ideal puxa a relação de comutação para si, é um buraco negro algébrico, nesse sentido da álgebra de Lie, né? Um exemplo. Vamos pegar de novo o SL2. Considere essas matrizes aqui, o espaço gerado pelas matrizes 1, 0, 0, menos 1. E esse espaço, ele está nas álgebras de traço, nas matrizes de traço 0, 2 por 2, reais. Tá? Então, esse espaço aqui não é ideal. Não é ideal. Não é ideal porque se eu pegar o comutador entre essa matriz e essa outra matriz aqui, ó, 0, 1, 0, 0, quanto que dá esse comutador? Isso daqui é 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 0, 1, 0, 0, menos 0, 1, 0, 0, que multiplica 1, 0, 0, menos 1. Quanto que é isso? Isso daqui é 0, 1, 0 e 0, né? Menos o quê? Menos 0, menos 1, 0, 0. Então isso daqui é 0, 2, 0, 0. Isso daqui não está nesse espaço aqui. Esse espaço aqui eu vou chamar de, sei lá,
Pô, I já tem, né? T é tempo. Não está nesse espaço aqui. Não está no espaço gerado por 1, 0, 0, menos 1. Pessoal, tá bom, mas para que definir ideal? Álgebras, álgebra em geral, álgebra simples, o ideal é somente a álgebra inteira ou então o zero. Tá? Essas álgebras são extremamente importantes porque representações em física a gente trata de representações irredutíveis. Tá? Uma partícula, por definição, é uma representação irredutível desse espaço aqui, ó. Tá? Grupo de Lorentz. Então, é muito importante estudar os ideais e principalmente as álgebras simples. Elas estão conectadas a representações fiéis e essas representações, o núcleo dela é somente o zero. Ou seja, trocando em miúdos, é a maneira mais simples de se representar uma álgebra. Tá? E a maneira mais simples nesse sentido de formalizar uma teoria que envolve partículas. A gente vai ver isso em breve nessa aula. Então vamos lá. Então, numa álgebra, a gente pode definir a álgebra simples, a álgebra de Lie simples, como sendo aquela que os únicos ideais são a própria álgebra e o zero. Tá? O zero é sempre ideal, né? Porque o comutador entre alguma coisa e zero é zero. Então está dentro do ideal. Agora sim, finalmente as representações. Representações de uma álgebra. Representações. Pessoal, uma representação é um homomorfismo que vai da álgebra no espaço das transformações lineares sobre um certo espaço vetorial. Tá? Definição de representação. Por exemplo. Pessoal, não tem nada que definir aqui. Tá? Essa é a definição. Qualquer transformação que leva uma álgebra de Lie, né? Lembrando que isso daqui é álgebra de Lie, no espaço das transformações lineares sobre um certo espaço vetorial. E a gente diz que V é o espaço que carrega a representação. A representação de G. Tá? Ou, de maneira mais sumária, o espaço de representação. Espaço de representação. Olha, exemplo. Pega uma função que leva a nossa velha e conhecida álgebra, que a gente já sabe, nas transformações lineares 3x3 complexas. Tá bom? Então aqui você tem transformações que levam 3x3 com entradas complexas, onde isso daqui está nos complexos, tá? Eu não sei, é uma transformação arbitrária. E essa transformação, ela pega vetor e leva em outro vetor. Então, por exemplo, o espaço que carrega a representação é o espaço dos pions, certo?
Cada cara desse é uma componente complexa. Então, eu vou falar disso mais, claro, não caiu isso do céu. Partículas, elas estão relacionadas, elas sempre são vetores onde agem representações de uma certa álgebra, tá? Então, a álgebra, de certa maneira, ela define a ação de matrizes nas partículas, tá? Então, as partículas, elas podem ser sempre, nesse caso, no caso dessas partículas, elas podem ser expressas como componentes de um certo vetor, tá? Só que tem um pequeno detalhe aí. Essas matrizes, elas são complexas e agem em vetores complexos. Só que cada uma dessas partículas, elas saem de um certo espaço de Hilbert e, ou seja, elas pegam, elas são funções que pegam valores no espaço de Hilbert e levam nos complexos, tá? Para calcular lá as probabilidades. Então, quando eu represento essas partículas, os pions, por exemplo, então elas são imagem de alguma coisa que está no espaço de Hilbert, tá? Mas, enfim, esses detalhes aqui não importam nesse sentido. Então, as partículas elas estão relacionadas a representações. E cada partícula ela é um elemento do espaço de representação irredutível. Irredutível a gente vai saber daqui a pouco o que é. Tá bom? Nesse caso, as partículas, aí, talvez o Alisson deve ter falado disso. Se não falou, vai falar. As partículas, por exemplo, as partículas que a gente conhece são espaço de representação do grupo SL2 complexo. Daqui é a álgebra, né? Grupo de Lorentz. Exemplo. Representação canônica. Representação canônica. Se a álgebra for uma subálgebra dessas matrizes, então a minha representação ela leva essa álgebra no espaço das transformações lineares. Tá? Então essa representação aí, ela é simplesmente a identidade, tá? A representação canônica. Ou seja, ela pega certos elementos aqui, x, nessa álgebra, e levam em rho de x aqui. Tá? Ou seja, elas não trazem nada de novo. É chamada representação canônica. Se a dimensão... Um outro exemplo é o seguinte. Se a dimensão... Só um pouquinho. Vamos pegar aquela representação, né? Vou pegar uma representação que vai da nossa famosa álgebra sobre esse espaço aqui, tá? Sobre os complexos. Então, eu vou pegar um elemento arbitrário aqui. Qual que era a base de SL2 mesmo? Vocês estão lembrados? Matriz de traço nulo 2×2. Então, isso daqui, a base é 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0 e o que mais? 0, 1, 0, 0. Certo? Isso daqui é a base de SL2. Então, eu posso pegar qualquer elemento nessa álgebra, combinação linear dos elementos da base. Então, esse daqui é o elemento mais geral, tá? É o mais geral elemento de SL2. Então, eu posso levar isso na seguinte matriz. 2A menos 2B0
0, 0, menos C, B, menos 2A e 2C. Pessoal, essa matriz aí não é uma matriz aleatória, não. A gente vai construir essa matriz, tá? Mas por enquanto eu só estou dando exemplo de representação. Toda representação, ela tem que ser homomorfismo, tá? Ou seja, sempre a ideia de representação e homomorfismo são as mesmas. Então, dada uma representação, então, ρ, que vai de uma certa álgebra, nas matrizes que são transformações lineares sobre elementos do certo espaço, então, ρ do comutador tem que ser igual ao comutador entre a aplicação dessa representação. Tá bom? Então isso sempre tem que ser satisfeito. Eu escrevi isso aqui nas notas, em algum lugar. Então o que a gente tem que verificar aqui é que o comutador entre matrizes desse tipo é também, se eu fizer agir essa representação entre o comutador de duas matrizes, ainda tem que dar uma matriz daquele tipo, tá? A representação mais importante que existe é a representação adjunta, tá? Representação adjunta. Olha só, toda representação ela pega uma álgebra de Lie e leva nas transformações lineares desse espaço, tá? Só que a gente viu que as transformações lineares desse espaço, por si só, já são álgebra de Lie, né? Esse espaço é álgebra de Lie. Então, aqui ela pega um certo elemento, x, e leva no que a gente vai chamar de adjunta de x. O que é transformação linear? Transformação linear, ela sempre pega um espaço e leva um espaço, certo? Bom, então ela pega elementos... Opa, só um minuto aqui. Aqui eu vou considerar não somente o espaço subjacente, mas posso considerar o espaço vetorial munido do comutador, tá? Então ela pega elementos e fazem agir sobre esses elementos de maneira que isso daqui é o comutador, tá? Então essa vai ser a representação bastante importante para a gente. Então, a adjunta agindo no elemento que age em outro elemento da álgebra é exatamente o comutador, tá bom? Tem várias propriedades aí importantes sobre a adjunta. A primeira delas, bom, eu falei que isso é representação, adjunta. Eu defini a adjunta. Então, a gente tem que ver se esse nome representação ele se justifica, né? Porque, por exemplo, eu poderia falar aplicação adjunta. Então, eu tenho que mostrar que a adjunta de dois elementos é a adjunta de x, a adjunta de y. Ok? Bom, por enquanto eu não sei isso não. Pessoal, eu quero fazer a adjunta de algum elemento xy está na álgebra, tá? Então a adjunta, por definição, agindo num certo elemento z, também na álgebra, qual que é a definição de adjunta? Ela pega o elemento, olha, a adjunta, ela pega um certo elemento e faz com que esse elemento seja calculado o comutador com outro elemento. Beleza? Por outro lado,
a adjunta de x, comutador entre a adjunta de x e a adjunta de y, aplicado num outro elemento, isso daqui é o quê? É a adjunta de x, a adjunta de y, aplicado em z, menos a adjunta de y, a adjunta de x, aplicado em z. Definição. Isso daqui quanto que é? Quanto que é isso? Colchete entre y e z. Se eu aplicar a adjunta, vai ser o colchete do elemento menos menos o quê? Y colchete com xz. Certo? Então, a gente tem que ver se esse elemento é igual a esse elemento. Bom, a gente tem a identidade de Jacobi, né, para testar. A identidade de Jacobi, bom, identidade de Jacobi, isso daqui é x, y, z, mais z, xy, mais zxy, mais y, zx. Daqui é zero. Tá? Tem jeito da gente, por exemplo, então, esse lado aqui, primeiro termo, é x, não é, né? Ainda não. Esse lado aqui é x, y, z. Então esse pedaço aqui é o pedaço estrelinha, duas estrelinhas. Então vou esquecer a identidade de Jacobi. O que mais? Tem um termo parecido com esse aqui? Olha, termo parecido com esse é z e xy, né? Beleza? Se eu trocar, vai mudar o sinal. Só que isso daqui é a igualdade. Então, se eu passar esse cara para cá, vai dar positivo. Então, mais z de xy. Bom, agora a gente tem que rezar por outro termo. Tá certo também, né? Isso daqui é y. Só que aqui é zx. Zx eu posso trocar e muda de sinal. Então, isso daqui vai ser exatamente igual pela identidade de Jacobi. Então, vai ser zx. Tá? Então, isso manifesta a identidade de Jacobi, implica que a adjunta é uma representação. Então, isso daqui implica que a adjunta é representação. Se não fosse, eu teria que apagar essa palavra e escrever a aplicação. Tá? Então, em particular, é um homomorfismo, e a gente vai ver isso aí, por que é tão importante. Só uma questão. Vamos fazer uma conta aqui antes? A conta é a seguinte. Eu tenho a base, exemplo. Eu tenho a álgebra SL2. A álgebra SL2 tem base x, y e h. E as relações de comutação entre x, y e h, pessoal, me lembra aí, que eu nunca vou achar aqui. HX é igual a 2x.
HY é igual a menos 2Y e XY é igual a H. Tá? Então, eu quero descobrir qual que é a representação da transformação, da representação adjunta em SL2. Tá? Então, eu quero descobrir se eu tiver uma transformação que leva SL2 nas transformações lineares 3x3 complexas, eu quero descobrir quem é a aplicação. Para a gente saber a matriz de uma aplicação, eu tenho que saber a matriz dos elementos da base, tá? A matriz proveniente dos elementos da base. Então, vou descobrir o seguinte. A primeira conta que a gente tem que fazer é a seguinte. Só uma observação é que esses elementos eles podem ser realizados da seguinte maneira: x é 0, 1, 0, 0, y é 0, 0, 0, 1, não, desculpa, 1, 0, e h é igual a 1, 0, 0, menos 1. Tá bom? Só isso. Tá? Ou seja, a gente viu que constantes de estrutura, elas definem completamente uma álgebra. Mas eles podem ser realizados em matriz 2x2, já que a álgebra ela é abstrata, ela existe a despeito da sua representação matricial, mas isso daqui é uma representação matricial que satisfaz essas propriedades. Então eu quero saber o seguinte. Eu quero saber a representação matricial correspondente em GL3. Como que eu faço isso? Pego os elementos, faço agir os elementos em vetores da base. Então eu tenho que calcular a adjunta de x agindo em x, vai ser a minha primeira entrada da matriz. A adjunta de x agindo em y, a adjunta de x agindo em h. Depois, a adjunta de y agindo em x, a adjunta de y agindo em y, a adjunta de y agindo em h. E, finalmente, a adjunta de h agindo em x, a adjunta de h agindo em y, a adjunta de h agindo em h. Quanto que é isso? Olha só, primeira conta aqui, ó. Comutador entre x e x. Quanto que é? É 0. Então esses elementos da diagonal são todos nulos. Ok? Segunda, x com y dá h. Então isso daqui é h. X com h dá quanto? Relação de comutação. Dá menos 2x. Então isso daqui é menos 2x. Y com x é aquele termo 2, 1. Quanto que é? Relação de comutação. Y com x é menos h. Tá certo? Y com x dá menos h. Y com h eu tenho que trocar lá, dá 2y. E finalmente, h com x dá 2x, h com y dá menos 2y. Portanto, na base, se eu expressar a matriz adjunta na base x, y e h, então a matriz tem a seguinte forma: 0, 0, 0, menos 1, 1, 2, menos 2 e menos 2, 2.
tá? Se a gente... Cadê? Zero, 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 x com y, h. Y com x, h. Beleza. Depois, menos 2x, 2x, 2y, menos 2y. Só uma observação que é a seguinte. Observação. Eu posso separar, só um pouco. Eu posso separar essas matrizes eu posso expressar a adjunta de x. Eu posso expressar como ela age em x e dá zero. Então, essa matriz, ela age em x, certo? Nessa base, o x ele pode ser expresso dessa maneira, o y dessa outra maneira e o h dessa outra maneira. Beleza? Naquela base. Base canônica, por exemplo. Naquela base é isso, né? Então, a adjunta de x agindo em x tem que dar zero. Então, a primeira coluna é zero. A adjunta de x agindo em y, ela tem que dar h. Então, quanto que tem que ser essa matriz? A segunda coluna da matriz. 0, 1, 0. Não, porque a base é XYH. Então aqui não dá. Ah, então tem que ser 1 aqui, né? Depois, agindo em H, tem que dar menos 2x. Então tem que agir no H e dar menos 2x. Então, quanto que dá isso aí? Menos 200. Agindo em x, agindo em y, tem que dar agindo em y tem que dar h. Tá, então, ó, só testar. Essa matriz agindo em x tem que dar 0. Essa matriz agindo em y tem que dar h. Então, se agir em y, dá h. Se agir em h, tem que dar quanto aí? Se agir em h, tem que dar menos 2x. Agir em h tem que dar menos 2x. Pessoal, só uma observação, porque isso aí tinha que dar uma antidiagonal, né? XYH
XYH, XH e menos 2x. Adjunta de x é só isso mesmo? Aquela conta está certa. Adjunta de y. Adjunta de y agindo em x dá menos h. Então essa matriz tem que ser, agindo em x, tem que dar menos h. Tem que dar menos h. Então isso aí tem que dar quanto? A primeira coluna vai ter que ser aqui 0, 0, menos 1, certo? É isso? 0, 0, menos 1. Agindo em y, tem que dar quanto ali? Bom, tem que dar 0. Então aqui é 0. E agindo em h, tem que dar 2y. Então isso daqui tem que dar 0. O que mais? 2, 0. Beleza? E a adjunta de z, de h, perdão, tem que dar quanto? Adjunta de h. Ela agindo em x, tem que dar 2x. Então, isso daqui é 1, 0, 0, 2, né? Depois, agindo em y, tem que dar menos 2y. Então, isso daqui é 0, menos 2 é 0. E agindo em h, tem que ser 0. Pessoal, se eu inverter a base, eu creio que pode dar uma representação mais simples, tá? Mais simples no sentido de ser simétrica aqui, no sentido desses elementos estarem na antidiagonal. Tá? Por exemplo, se eu escolher y, x e h, esse ordenamento de base, então as matrizes vão ficar aqui, o 2 vai ficar aqui, o 1 vai ficar aqui, e esse menos 2 vai ficar aqui, tá? Enfim. Escolha do freguês. Então, só observação. Na base ordenada x, y e h. Tá? Se a gente fizer outra base, a matriz vai ficar mais bonitinha. 3 minutos? Pô. Bom, o que dá para fazer em 3 minutos aqui? Definição que a gente vai utilizar amanhã. Álgebra linear. Vocês viram o espaço vetorial graduado? Não? Graduação de espaço vetorial? Mas ouviram falar em superálgebras. Supersimetria, ouviram falar. Supersimetria? Não, vocês ouviram falar. Definição. Um espaço vetorial V é graduado por um grupo abeliano se esse espaço vetorial
ele puder ser decomposto dessa maneira aqui, ó. Soma direta dos espaços, tá? Por exemplo, se o grupo foi igual aos inteiros, então V é essa soma direta aqui, ó. Bom, inteiros positivos, né? Incluindo o zero. Por exemplo, se o G foi igual a Z2, então o espaço vetorial ele pode ser expresso como essa soma, tá? E sempre isso tem que ocorrer. V1, VJ é igual a V, tá dentro de VI mais J. Um exemplo trivial, polinômios. Se eu multiplicar, por exemplo, x² por x ao cubo, vai dar x elevado à quinta. Tá? Então, o espaço dos polinômios aqui, o espaço dos polinômios, eu vou falar mais disso aula que vem. Espaço dos polinômios de grau 2. Aqui o espaço vetorial dos polinômios de grau 3. Tá? Então, se eu multiplicar polinômios aqui, isso daqui está dentro desse espaço vetorial de grau 5. Tá? Da mesma maneira, eu posso decompor o espaço dos polinômios em polinômios de grau par e grau ímpar. Tá? Não existe nenhum mistério. Mas toda vez que a álgebra tiver graduada por Z2, ela é uma superálgebra. Bom, então vocês podem falar que já estudaram superálgebras. O espaço dos polinômios, por exemplo, tá? Grau par e grau ímpar. É superálgebra. Tá? Mas tem outras superálgebras aí mais importantes para a física. E a gente vai ver como que a gente pode graduar uma álgebra de Lie. E a gente vai ver que o SL2 é Z3 graduado. Tá? Pessoal, bem mais simples do que esse tanto de nome. Tá? A gente vê isso aí aula que vem.